Vamos lá, no vídeo de hoje vamos tratar de uma açãozinha que pintou no radar, na verdade já tinha uma posição nela. Estamos falando da Semin 3 CSN Mineração, que é um braço muito importante dentro da holding CSN. A gente vai tratar de tudo isso, como que funciona isso, como que funciona essa holding, enfim, qual que é a posição ali da CSN Mineração dentro dessa empresa e tudo mais. Vou falar do meu aporte, vou falar do resultado trimestral, detalhe por detalhe aqui, algo que me agradou bastante sobre essa empresa, uma empresa que pintou como uma grande oportunidade, vejo muito potencial nela, inclusive fiz movimentação na minha carteira. Eu vou falar para você aqui hoje sobre essa movimentação. Vendi uma ação, finalizei uma posição em uma ação e acabei reaportando, realocando esse meu dinheiro na Semin 3. É bem difícil, diria até raro que eu realize movimentações dessa forma, finalizando a posição de uma empresa e colocando em outra, mas dessa vez eu vi uma grande oportunidade e acabei realizando essa realocação do meu dinheiro dentro da minha carteira. Por isso vamos ver aqui detalhe por detalhe, fique comigo até o final. Se você tá chegando agora nesse vídeo aqui, é o primeiro vídeo do canal, te convido já a se inscrever, ativar as notificações. E tá vendo aqui do meu lado aqui, olha só, pausa rápida, olha aqui, vendo meu Instagram, me acompanha lá no Instagram que todo dia eu tô postando conteúdos sobre investimentos lá no Instagram. Tem caixinha de pergunta, você pode perguntar qualquer coisa sobre investimentos, sobre mim, enfim, qualquer coisa. Inclusive ontem lá eu expliquei isso aqui, tô com o rosto ralado hoje do jiu-jitsu, acabei voltando a treinar jiu-jitsu, algo que eu treinava 5 anos atrás, fiquei parado durante 5 anos por lesões, graças a Deus voltei agora, então isso aqui vai ser comum daqui pra frente, alguns resquícios do jiu-jitsu, tá certo? Vem pra minha tela então que a gente vai ver o que tá rolando aqui, qual que é a empresa que nós vamos tratar. CSN Mineração Semin 3, ela tá cotada nesse momento que eu tô gravando o vídeo em R$ 5,24, no ano de 2024, olha aqui, ela tava caindo já 33,59%, uma queda bem considerável, até porque é uma empresa cíclica, é uma empresa que trabalha com commodity, então tudo isso tem que ser entendido. Eu vou te explicar nesse vídeo e te ensinar como que você acompanha isso aqui, como que se acompanha esses ciclos. Então preste atenção no final que é um vídeo muito importante, fica até o final aí desse vídeo. E depois de toda essa queda aqui, na data de ontem, a gente teve, olha só, em um dia teve um boom, você pode ver nesse gráfico, teve um boom por conta do resultado trimestral. A empresa anunciou seu resultado trimestral do segundo trimestre de 2024 e aqui, se pegarmos o período de 5 dias, a gente pode ver que ela estava lá em R$ 4,88, ela já subiu para 5,24 e ela teve já um aumento de mais de 7% em pouquíssimo tempo. Para quem não sabe, a CSN Mineração é a principal controlada da CSN. Como assim, Carlos? Como a principal controlada? Existem duas empresas, a CSN e a CSN Mineração. A CSN é uma holding, onde dentro dela existem várias empresas que ela controla. E dentre essas empresas, a CSN Mineração, que é a Semin 3, está ali dentro. Então ela faz parte, ela é uma empresa geradora de capital, geradora de renda, digamos assim, para a empresa maior, que seria a holding, que é a CSN. Além disso, a CSN Mineração, ela é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. Então aqui a gente já pode ver que ela é uma empresa que tem muito potencial, tem uma grande relevância, apesar de ser pequena em bolsa de valores, ela tem muita relevância no mercado como um todo e ela está até mesmo entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico. E ainda destaquei que ela é uma das empresas mais eficientes do setor de minério, inclusive um destaque para o seu custo e qualidade. Ou seja, ela é uma empresa altamente eficiente que consegue extrair minério de ferro com qualidade, com bastante qualidade, inclusive ela só perde, aqui no Brasil ela só está perdendo ali para Vale, e junto dessa qualidade ela consegue extrair isso com um custo reduzido. E a gente sabe que quando a gente tem um bom produto vendendo a bons preços com um custo reduzido, a lucratividade da empresa é cada vez maior. Por isso que eu vejo uma grande oportunidade em CSN Mineração. E é claro que, além disso, tem vários outros fatores que a gente vai tratar aqui agora. Inclusive, já quero aproveitar essa oportunidade que eu tô falando com você para te pedir o teu like. Se você não deu o like ainda, já dá um like, clique em curtir, que esse vídeo é importante, cara. Tô te trazendo uma açãozinha no detalhe aqui, de uma forma esmiuçada, que é raro de você ver um conteúdo assim na internet. Eu sei porque eu também consumo vídeos no YouTube, até mesmo para poder agregar mais, para poder trazer coisas que as pessoas não estão trazendo por aí. E é justamente por isso que eu te falo, não tem conteúdo assim na internet, então já chega dando like e compartilha esse vídeo. Aqui está a composição acionária da Semin 3, dessa empresa que a gente está tratando. Você pode ver que a composição acionária aqui, a CSN, que é a holding, controladora, ela possui quase 80% das ações, do total de ações da Semin 3. E o restante fica dividido assim, 9,26% para uma empresa japonesa
Pão Brasil Minério de Ferro Participações, 0,41% para uma empresa chinesa, 1,86% para uma outra empresa, e aqui o restante vem distribuído para o mercado em geral, que é para a gente poder comprar menos de 9%. Então veja a relevância que tem aqui a CSN. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Para que você entenda o seguinte: se a CSN, que é a holding, ela possui uma participação tão grande, mas tão grande na Semin 3, uma coisa é certa, ela tem o foco em receber os seus proventos, em receber os dividendos da Semin 3. Se você começa a investir numa empresa assim, junto de uma outra empresa gigante, que no caso é a CSN, você acaba se beneficiando disso. Se a Semin 3, que está abaixo, ela precisa gerar renda para essa daqui, que é a CSN, essa renda distribuída para a CSN, ela também precisa ser distribuída de forma igualitária e, é claro, devidas às proporções de participação no capital social para todos os outros investidores, incluindo os investidores minoritários, que somos nós. Agora, falando do que rolou no resultado trimestral do segundo trimestre de 2024 para a Semin 3, dá uma olhadinha aqui. A produção, ela diminuiu aqui do segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2024. A gente pode observar que caiu um pouquinho, 6,6% a menos, mas em comparação com o primeiro trimestre de 2024, tivemos um aumento. Foi de 9,1 milhões para 10,4 milhões de toneladas aqui produzidas, mas eu destaco o seguinte: quando você observa aqui do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano, eu vi algo muito importante mesmo, porque a produção foi diferente. Aqui no segundo trimestre de 2023, tivemos esse verdinho claro aqui, ó, que foi de compras. A empresa ela não produziu, mas sim comprou, por isso que aqui eles colocam como produção total aqui, mas as compras elas também entram, elas não foram de fato produzidas, mas elas acabam entrando como produção. E quando a gente vem aqui para o segundo trimestre desse ano, a gente pode observar que a empresa se tornou menos custosa, ou seja, ela realizou bem menos compras. Compara esse verdinho aqui com esse verdinho aqui. Então ela comprou muito menos e ela conseguiu realmente produzir mais. Isso aqui é de produção própria. Até grifei aqui para você entender. Pode observar esse verde maior aqui e a gente observa que a empresa ela de fato está se tornando cada vez mais eficiente, conseguindo produzir mais e tendo que comprar menos. Assim, ela reduz custo e aumenta a lucratividade. Inclusive, eles destacaram pra gente que essa produção foi a segunda maior em volume já produzido na história da empresa e foi um recorde quando se considera a configuração atual das plantas. E eles ainda falam que na comparação anual, ou seja, do segundo trimestre de 2023 com o segundo de 2024, houve ali uma queda do volume total de produção, que se deve exclusivamente ao menor volume de compras de minério de terceiros, ou seja, está realmente tendo menos compradores, por isso que acabou reduzindo ali também o volume de produção. E aqui eles ainda informam que os estoques, eles caíram um pouquinho, ali caíram 11%, mas isso está alinhado com a atividade comercial do período. Agora, com relação ao total de vendas da empresa, isso aqui é importante que a gente analise, porque observe o seguinte: o verde escuro aqui, ó, que seria essa barrinha aqui em cima, ele representa o mercado interno, ou seja, todas as vendas aqui dentro do Brasil, e o verde claro, ele representa o mercado externo, as exportações. A empresa, a gente pode ver aqui que é de fato uma grande exportadora. Por isso, é interessante que você veja dessa forma, para que você entenda o seguinte: você investindo numa empresa desse tipo, você está indiretamente dolarizando seu dinheiro, já que essa empresa ela vende muito para fora, suas receitas vêm em dólar para a empresa e das receitas depois são gerados os lucros, tiram os custos, geram os lucros e esses lucros vêm para a gente. Mas o fato é que o ponto de partida das receitas, dos ganhos da empresa são dolarizados. Então, investindo numa empresa desse tipo, a gente consegue dentro do Brasil fazendo investimentos de uma forma que a gente também diversifique o nosso dinheiro, diversifique o nosso patrimônio, tendo ganhos com base no câmbio, com base no dólar. Aqui o volume de vendas representou um aumento, aqui um crescimento de 14%, foi 13,8% aqui, eles arredondaram para 14%, e isso se deu por conta do maior volume de embarques e a melhora operacional da empresa, aquele controle de custos e maior produção, maior venda. A receita líquida unitária aqui teve uma redução de 5,4%, e isso foi consequência da trajetória descendente, ou seja, da queda do preço do minério de ferro e um maior demérito também do produto exportado. Aqui o resultado operacional da empresa, o EBITDA ajustado, a gente pode observar que aumentou de uma forma bem considerável, tanto em relação ao primeiro trimestre do ano com o segundo trimestre do ano passado. A gente pode observar que deu um salto muito grande, e a margem EBITDA também aumentou, mostrando que a empresa ela, de fato ela vem se tornando
mais eficiente, uma empresa mais geradora de riquezas. Ela aumentou também seus investimentos no período, o CAPEX aqui teve um aumento de 60,9%, é importante isso aqui. Houve principalmente avanço em projetos de expansão e a gente pode observar aqui ó, que houve sim um grande aumento de verba, de utilização de verba da empresa para continuidade operacional, para o funcionamento da empresa em si, houve um aumento, mas também tivemos um aumento aqui na expansão de negócios, que é esse verdinho aqui, claro. Você pode observar que tinha apenas 42 milhões de reais investidos em expansão no primeiro trimestre de 24, e lá no segundo trimestre de 2023 teve um aumento aqui de 136 milhões, um uso de 136 milhões focado na expansão da empresa. E agora tivemos aqui um aumento, comparando o primeiro trimestre com o segundo trimestre, de 60,9%, ou seja, a empresa utilizou 106 milhões, e isso é importante para que você veja se a empresa ela está crescendo, buscando aumentar, buscando progredir ou não. E quando falamos disso, temos que ver também o perfil de endividamento da empresa, já que a empresa ela pode se endividar sim, mas ela tem que manter um mínimo ali de saúde financeira. E aqui a gente pode ver seu cronograma de amortização. A empresa possui disponibilidades aqui de caixa quase 12 bilhões de reais, e aqui do lado, desde 2024 em diante, são os valores que ela precisa amortizar, que ela precisa pagar. Então, se a gente pegar isso aqui tudo e a gente somar todas essas dívidas futuras, a gente pegar o que ela já possui hoje em disponibilidade de caixa, você teria o seguinte: você pegaria esse valor, você pagaria todas essas dívidas e a companhia ainda continuaria ali com caixa líquido sobrando de 2,8 bilhões de reais. E agora, pegando aqui dívida líquida sobre EBITDA da empresa, medindo a alavancagem dela, a gente pode observar que está em menos 0,32 vezes. Isso mostra que a empresa está com caixa, a empresa tem sim sua alavancagem, mas hoje ela possui mais dinheiro do que a alavancagem. Se ela quisesse quitar tudo hoje, ela teria o suficiente apenas com seus resultados operacionais. Então é uma empresa que vem voando aí com alta eficiência, caixa robusto, isso dá bastante segurança para o investidor e principalmente para que a empresa continue evoluindo, continue ganhando mais e mais espaço no mercado, já que ela tem caixa a queimar caso ela queira e caso ela precise de mais investimentos para isso. E aqui eles nos mostraram que o fluxo de caixa livre da empresa ficou aqui em 1,2 bilhões de reais. Isso aqui é interessante porque esse fluxo de caixa livre é um dinheiro que normalmente se converte em dividendos, então há essa possibilidade em que esse valor ele se transforma em proventos para os acionistas, e eles informam aqui que isso aqui foi justamente um grande trabalho, um trabalho bem feito, um impacto positivo nas operações de hedge de preço. A empresa vem se defendendo ali os seus preços de minério, e a variação cambial, como eu falei para você. A gente sabe que houve um aumento forte no dólar esse ano e por isso a empresa acabou se beneficiando, do contrário de várias outras empresas. A gente viu no segundo trimestre muita empresa sendo afetada negativamente por conta dessa alta do dólar, porque o dólar pode para muitas empresas representar um custo cada vez maior dos seus produtos, mas para essa empresa aqui não, para essa empresa é o contrário. Então você já pode observar o seguinte: quando você tem empresas distintas na sua carteira, com produtos diferentes, de origens diferentes, você consegue manter uma boa saúde na sua carteira de investimentos, já que de um lado você pode ter uma empresa que, por conta da alta do dólar, ela acaba tendo resultados um pouco piores, por outro, você tem do outro lado na sua carteira uma empresa que acaba se beneficiando e vice-versa. Então isso é uma forma inteligente de se investir, porque assim você consegue se beneficiar de todos os cenários possíveis, assim como você investir aqui no Brasil e investir no exterior, em estoques, por exemplo, você acaba sempre se beneficiando e no longo prazo você tem sua carteira com excelentes resultados, independente das variações ali de curto a médio prazo. Agora falando sobre a commodity, a empresa ela é uma vendedora exportadora de minério de ferro, portanto você precisa analisar sempre esse gráfico de minério de ferro. Eu lembro que eu comecei o vídeo lá no comecinho falando desse gráfico aqui, ó, da cotação da ação. Olha aqui que no começo de 2024 estávamos lá em cima em quase R$8, praticamente R$8. A empresa despencou e olha a similaridade que esse gráfico possui com esse gráfico aqui, que é
do minério de ferro. A empresa começou muito forte em 2024, aqui nesse pico, enquanto o minério de ferro estava nesse pico aqui também. O preço do minério de ferro, evidentemente, a gente pode observar aqui nesse gráfico que caiu bastante, foi bastante, e por isso tivemos também toda aquela queda de cotação, e isso fica muito claro nesse outro gráfico aqui. Eu acabei pegando aqui a Vale como exemplo, porque a gente não tem, nesse gráfico que eu utilizei, a gente não tem a Semin 3, por ser ainda uma empresa de menos relevância do que a Vale a nível mundial, mas acaba que as duas funcionam da mesma forma. Veja que a Vale, ela também tem uma oscilação muito correlacionada com o minério de ferro, por isso que é sempre interessante, quando você vai fazer seu investimento em uma ação assim, você precisa analisar o preço, analisar a variação da commodity, que no caso aqui é o minério de ferro. Veja que essa linhazinha verde representa a cotação da Vale e a azul representa a variação de preço do minério de ferro. Então as duas estão diretamente interligadas. Isso aqui funciona exatamente igual para a Semin 3. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar aqui alguns indicadores interessantíssimos sobre a Semin 3, alguns indicadores que eu ainda não mostrei nesse vídeo, pra gente fechar com chave de ouro esse vídeo, e depois eu vou finalizar te mostrando o meu aporte, como que foi o meu aporte, qual o valor que eu paguei, até que valor que eu acho interessante continuar investindo, e qual foi a movimentação que eu realizei na minha carteira e por que eu realizei essa movimentação. Aqui podemos observar que estamos tratando de Semin 3, CSN Mineração, está cotada nesse momento em R$ 5,11, valorizou nos últimos 12 meses 32,82%, mas isso aqui já considerando tanto variação de cotação junto com os dividendos, e podemos observar que o dividend yield de quase 10% está muito alto. Existe perspectiva da empresa pagar ainda mais, como eu te mostrei ali desde o início desse vídeo. A empresa está com caixa positivo, ela tem uma alavancagem controladíssimo, um endividamento muito controlado, e existe sim essa possibilidade de pagar mais e mais dividendos. E aí lembra que eu te falei que ela é uma empresa, um braço importante da CSN, que é a sua holding, justamente por isso. Ela é uma empresa que tem o foco de gerar renda, gerar dinheiro ali, dividendo para sua controladora, que é justamente a CSN, e por isso a gente acaba se beneficiando, colhendo bons frutos, recebendo bons dividendos da Semin 3. Ela possui aqui um PVP de 2,41, não é nada extraordinário, não é muito barato, mas também não é algo caro, e o PL dela, preço sobre lucro, nos mostra quanto que a empresa está sendo comprada ali, quanto que o mercado está aceitando pagar, vezes o lucro que a empresa está entregando. Inclusive, em dias atrás eu fiz vídeo sobre a Semin 3 e eu dei uma olhada que o PL estava em quase 8 vezes. A gente pode observar que reduziu, mesmo que a cotação tenha subido, reduziu. Por quê? Porque o lucro aumentou mais do que o mercado precificou a ação. Então é um outro ponto importante que você analise, que nos mostra que o mercado ainda não precificou direito isso daqui. Quando a gente abre o PL histórico da empresa, é uma empresa que ainda não tem tanto histórico em bolsa de valores, mas a gente pode observar que o PL dela estava em 12 vezes no ano passado e agora caiu abaixo da média histórica, mostrando que a empresa está barata. É uma empresa que possui uma excelente margem líquida de lucro, e para quem não sabe, margem líquida representa o nível de competitividade que a empresa pode ter dentro do mercado, ou seja, quando ela tem uma empresa que é concorrente direta dentro do mesmo setor e as duas possuem margem líquida muito boas, elas acabam diminuindo a sua margem líquida de lucro, ou seja, elas acabam reduzindo o quanto vão de fato lucrar para poder competir entre elas. Para que você entenda melhor, é como se tivéssemos duas padarias. Vamos supor que uma padaria vende lá uma Coca-Cola e a outra também, obviamente, vende Coca-Cola. A gente pega uma vendendo Coca-Cola a R$10, a outra vendendo a R$9. Essa daqui, ela vê que ela precisa ter um nível de competição melhor, ela vê que tem uma margem de lucro melhor, ela acaba reduzindo para R$8 para poder bater os R$9 da outra. E a outra, se tiver uma margem líquida de lucro boa também, consegue ir reduzindo, e aí começa esse embate aí. Isso aí é perfeitamente comum entre os mercados. Por isso que se fala que a empresa que possui cada vez mais margem líquida, ela possui maior nível de competitividade. O ROI aqui de quase 40%, um ROI extraordinário, um retorno sobre patrimônio líquido, dívida líquida negativa, como eu falei, representando caixa positivo para a empresa. É uma empresa que nos últimos 5 anos, ela não tem histórico ainda de 5 anos, ela tem menos tempo de bolsa de valores, mas a gente pode observar que o dividend yield médio aqui dos últimos 5 anos ficariam na casa de 13,15%, porque de fato
uma empresa de crescimento, mas que já vem sendo pagadora de proventos. Aqui a gente observa que em todos os anos ela paga geralmente no mês 5 e 2 vezes no mês 11. Aqui ela pagou também algumas vezes no mês 5 e depois pagou no mês 11. Esse ano pagou no mês 5 e não pagou ainda no mês 11, portanto a gente já pode esperar, provavelmente vai ter um novo provento para o mês de novembro de 2024. Aqui a gente pode observar que o valor de mercado da empresa é de 28 bilhões de reais. Só para que você tenha uma ideia, a Vale ela possui 10 vezes esse valor aqui de valor de mercado, é uma empresa já muito maior. Então a gente sabe que é uma empresa que, quando possui menos valor de mercado, ela possui mais potencial, mais facilidade de crescer em bolsa de valores. Tem 100% tag along, liquidez mediária muito boa, mas você tem que entender que ela lida com commodity, minério de ferro, e aí é uma empresa cíclica. Você tem que entender o percentual que uma empresa assim pode representar dentro da sua carteira, senão a sua carteira acaba ficando muito volátil. E o lucro versus cotação, que é sempre interessante, porque a tendência de mercado é que as empresas, as cotações sigam o lucro das empresas. Quando o lucro sobe, normalmente a cotação acaba subindo junto, acompanhando, já que as pessoas acabam comprando a empresa cada vez mais lucrativa, então isso faz com que o preço suba. E o contrário também é verdade. Quando a empresa ela apresenta aqui lucros menores ou até mesmo prejuízo, o normal é que as pessoas acabam vendendo suas ações e buscando empresas mais vantajosas. Isso faz com que a cotação acabe caindo. Por isso que se fala que tendencialmente a cotação segue o lucro no tempo. E quando a gente vem a observar aqui, pode ver aqui que a cotação da empresa está na casa de 5 e pouco, mas o lucro está aqui acima dos R$7, mostrando que teríamos hoje um potencial de valorização com relação ao lucro apresentado pela empresa. Agora, de fato, vamos ver qual foi o meu aporte, vou te explicar por que eu fiz esse aporte, mas antes, já quero te fazer uma chamada rápida aqui. A comunidade RD foi fechada faz pouco tempo, e se você quiser fazer parte da próxima turma, ou saber de tudo, ou ter as vantagens que poderão ser anunciadas na próxima turma, você precisa entrar aqui embaixo, tem um link na descrição, clica nesse link, é um grupo do WhatsApp, você vai entrar na lista de espera da próxima turma da comunidade RD. Então entra lá que eu te espero, mas faz isso agora para não esquecer. Agora vem aqui para minha tela, esse aqui foi o aporte que eu realizei em Semin 3. Eu tinha uma posição em Vale, Vale eu verifico como sendo ainda uma boa oportunidade, é uma empresa que está descontada, é uma empresa que no seu valuation está de fato barata, mas a gente não sabe até quanto tempo vai demorar para ela dar esse boom. Depende de vários fatores, depende da própria Vale, depende do preço do minério, depende da China, depende de vários fatores alheios. Então acabei identificando aqui um melhor cenário para curto e médio prazo na Semin 3, e por isso eu acabei realizando meu aporte. Fiz a venda da Vale, não quis esperar e tá tudo certo. Tem gente que vai continuar na Vale, não tô falando para vender nem para comprar, isso aqui não é recomendação de compra, tô apenas explicando o que eu fiz na minha carteira. Dito isso, você pode observar aqui que eu acabei comprando, eu já tinha posição na Semin 3, mas aumentei, eu comprei mais 3.300 ações ao preço médio de R$ 5,14. Tô buscando realizar aportes cada vez abaixo de R$ 5 para que meu preço médio fique muito bom, mas mesmo assim acabei vendo que R$ 5,14 ela tá barata, tá abaixo do preço teto e tudo mais, e esse meu aporte representou aqui um aporte de R$ 16.962 na Semin 3 na data de ontem. E quando eu falo de preço teto, tô falando isso aqui, ó, preço teto projetivo. A gente tem essa planilhazinha aqui, essa planilha está para os membros do canal. Quem é membro assinante do canal tem acesso a isso aqui atualizado todos os meses, atualizei ontem inclusive, tem quase 70 empresas aqui, e eu já te convido até, se você quiser fazer parte aqui da área de membros, ter acesso a essa planilha atualizada todos os meses, é só você fazer parte, custa R$ 7,99, cara, é um investimento ínfimo aí de cerca de 25, 26 centavos por dia, e ela já te dá várias empresas aqui, olha só, a CSN Mineração aqui, Semin 3, é uma empresa do setor de mineração, cotada nesse momento que eu tirei esse print em R$ 5,17, a mínima dos últimos 12 meses foi R$ 3,71, a máxima de R$ 7,77, nos últimos 30 dias ela acabou caindo e aqui deu um boom, como eu mostrei para você no gráfico. Depois ainda temos o alvo dos analistas para as empresas e a margem de segurança para você fazer seu aporte inteligente, para que você aporte abaixo dos lucros da empresa e que você identifique bons pontos de entrada para que você não pague caro nos seus investimentos. Aqui a gente tem o preço teto projetivo. Essas informações aqui eu acabei tirando aqui nesse vídeo aberto
certo no canal, em respeito a quem é assinante do canal, para quem é membro do canal e também para quem faz parte da comunidade RD que está assinando. Então, para ser justo com eles, eu acabei fazendo isso. E para você assinar, basta você vir aqui na área inicial do canal, você vai clicar aqui em inscrever-se, é importante que você seja inscrito no canal, e depois você clica aqui em seja membro e dá continuidade ali que você já vai se juntar a essa galerinha aqui embaixo e assim vai passar a ter acesso a essa planilha atualizada todos os meses. Me fala aqui embaixo nos comentários se você tem Semin 3, se você comprou mais, se você vendeu, o que você acha da empresa, e dá teu feedback sobre esse vídeo. É importante que eu saiba se você curte esse tipo de vídeo ou não, até porque os vídeos eu produzo para você e não para mim, então é importante que eu tenha teu feedback. Meu nome é Carlos Ramos, não esquece de me acompanhar aqui no Instagram também. E agora, tá vendo esse vídeo do meu lado aqui? É um vídeo muito importante, ensinei bastante coisa nele, eu tenho certeza que você vai adorar, então clica nele e já aprende mais sobre investimentos.